Oi, gente, tudo bem? Eu tenho falado bastante sobre percepção, inclusive no blog, a importância que há em compreender que a forma como eu percebo a realidade não significa que seja a realidade. Cada um percebe a realidade de uma forma e essa percepção interfere no processo de criação da realidade. Para podermos então ampliar as nossas ferramentas, os nossos horizontes nesse sentido, e com isso ampliar o repertório de resolução de problemas ou de uma modificação na realidade, é preciso então estimular a criatividade. A PNL é importante, né? Porque quando nós ajudamos o cérebro a trabalhar melhor, ele se expande e com isso a sua capacidade de abstração, de criatividade também se expande. Outro ponto que é importante é que através dessa expansão nós conseguimos criar espaços que facilitam o acesso à realidade não local. Então, como é que eu posso fazer para ampliar a minha criatividade, a minha capacidade de abstração? Eu preciso sempre utilizar recursos que saiam do conhecido, que nos tirem da zona de conforto. Por exemplo, eu posso ler muitos livros, mas se eu leio livros que estão sempre dentro do nível do meu conhecimento, que não provocam nenhum tipo de esforço no entendimento, digamos assim, que sempre parecem muito fáceis, eles expandem muito pouco a nossa capacidade de criatividade e abstração. Eu preciso sempre pegar um livro que seja um pouco mais difícil do que eu estou acostumado, ou que seja de um assunto que eu nunca estudei, né? São formas de ampliar a criatividade. Outra questão que pode ser utilizada são perguntas que também nos façam encontrar uma resposta que esteja fora do nosso repertório habitual. Eu estou fazendo alguns cursos de PNL e em breve eu pretendo fazer um curso, montar um curso, né, para oferecer na minha plataforma sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho trazido alguns tópicos mais interessantes e acessíveis para vocês, né? Alguns estão no blog, alguns eu coloco aqui também. Então eu resolvi trazer essas perguntas para auxiliar na expansão da nossa capacidade cerebral e, por consequência, a capacidade de abstração e criatividade. Primeira pergunta é: o que continuará existindo após a nossa morte? Então vejam bem, essa pergunta ela pode ser utilizada em várias perspectivas, né? Tanto negativa quanto positiva. De repente eu posso pensar no legado que eu vou deixar, ou eu posso pensar no tempo que eu estou perdendo para construir um legado que não irá comigo. Ou eu posso pensar na natureza, na grandiosidade da natureza que estará aí mesmo que nós não estivermos mais. Enfim, pode-se abrir um leque de possibilidades, de vertentes a partir desta pergunta. Então, essa é a primeira sugestão que eu tenho para sair da zona de conforto. Poderia até colocar uma outra pergunta aí, né? O que é morte? Ó, já é uma outra questão dentro dessa questão. Afinal, o que é morte, né? Eu não vou dar sugestões para não induzir, como eu fiz na primeira, mas é outra pergunta que abre várias possibilidades. Próxima pergunta que eu vou deixar: o infinito existe? Sempre existe essa questão quando nós pensamos que já houve na história momentos em que se diz que tudo acabou, né? Ou que quase tudo acabou. Uma das formas de treinar essa abstração do infinito é fazer contas cada vez mais difíceis. Então, por exemplo, eu posso fazer contas com multiplicação. Então eu vou começar com 2 vezes 2, 4. Aí eu pego o resultado e multiplico por ele mesmo. 4 vezes 4, 16. Aí eu pego o 16 e multiplico por ele mesmo, sempre mentalmente, nunca escrevendo.
E claro, com isso os números vão ficando cada vez maiores e cada vez mais difíceis, e será exigida então uma capacidade maior de abstração para a resolução. Então esse exercício é ótimo para desenvolver a capacidade cerebral. Próxima pergunta: o tempo é físico ou é subjetivo? Essa questão do tempo, eu acredito que acompanha toda a história da humanidade, né? No princípio, talvez não se tivesse tanto essa percepção de que as coisas acabam, mas hoje em dia realmente é notável a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Mas o que seria o tempo, né? Será que o tempo é algo que eu posso mensurar, que eu posso apalpar? Ou o tempo está ligado ao que eu sinto, ou a forma como eu internalizo as coisas, ou exteriorizo as coisas, né? Ou está relacionado com o momento que eu estou vivendo? Também é uma pergunta que abre um leque enorme de possibilidades de abstração. Próxima pergunta, que eu acredito que é uma das que mais ecoam na mente de algumas pessoas e que muitas outras evitam, embora fosse uma pergunta fundamental. Qual é o propósito da minha existência? Afinal, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o meu papel no mundo, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou sendo levado para a direção para o qual eu vim neste mundo, né? Então é uma pergunta difícil, porque às vezes nós colocamos o propósito como uma questão do ego, quando na verdade o propósito é uma questão de alma, né? Então nós direcionamos a vida pelo nosso controle, quando na verdade o nosso propósito não depende do nosso controle, depende do nosso coração. Então é uma pergunta muito interessante, e para aqueles que evitam, né, realmente seria uma ótima forma de autoconhecimento, uma ótima forma de resgate da subjetividade, encontrar essa orientação do coração e da alma para o qual nós viemos aqui e para onde nós queremos ir, né? Essa questão do propósito hoje em dia ela é muito difundida, inclusive por programadores mentais muito conhecidos como Anthony Robbins, né? Que colocam essa questão de que, aliado a tudo que eu desejo fazer na minha vida, precisa haver um propósito maior para que eu realmente tenha satisfação pessoal. Não um propósito maior em termos de tamanho ou em termos financeiros, mas maior em termos de realização pessoal, de perceber que se está contribuindo para o mundo. E finalmente a última pergunta que eu colocarei aqui é: o que é verdadeiro em minha vida? A vida nos coloca muitas máscaras, né? Isso eu li uma vez no livro Mude Sua Vida em 7 Dias, do Paul McKenna. Nós vamos agregando camadas, né, que vão nos escondendo de quem nós somos. E com isso nós criamos uma realidade que não corresponde à minha verdade. Então parar e pensar o que é verdadeiro em minha vida, eu acredito assim que pode reconstruir os pilares da nossa subjetividade. Então eu deixo essas perguntas para vocês pensarem e aumentarem a capacidade de abstração, aumentarem a sua criatividade. Quem quiser pode anotar as perguntas e fazer uma lista, né? Ou anotar as várias suposições que, se você permitir, certamente virão à tona e serão muito úteis para ampliar a sua capacidade mental e até mesmo o seu acesso à realidade não local. Eu espero que tenham gostado da minha dica, espero que exercitem a sua capacidade de abstração. Muito obrigada e até mais.